Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de gramática normativa. Hoje é a nossa segunda aula sobre figuras de linguagem, tá bom? Hoje nós vamos dedicar a nossa aula às figuras de construção, também chamadas de figuras de sintaxe, tá bem? Bom, então como o nome já indica, essas figuras de construção ou de sintaxe, elas são aquelas mudanças estilísticas e semânticas que ocorrem no interior da frase, tá? ou da oração, tá bom? Que é o diferente das figuras de palavra, que são aquelas que vão ocorrer dentro do limite da palavra, tá certo? Então, como fica sempre mais claro com os exemplos, vamos a eles, né? A primeira dessas figuras é a elipse, tá bom? A elipse, ela é um ocultamento, uma omissão de uma parte da sentença, que pode ser uma palavra, uma ou mais palavras dessa sentença, mas que essa omissão ela é facilmente recuperável pelo contexto, tá bom? Então vamos ver esse exemplo aqui. Eu gostava de torta de morango, Lucas de torta de maçã. Quando a gente indica essa elipse, aliás, é o momento onde a gente utiliza a vírgula, tá? Para indicar justamente essa omissão, tá bom? Nesse caso aí, que foi omitido é o gostava, né? Eu gostava de torta de morango, Lucas gostava de torta de maçã, né? Então houve a elipse, tá? Tem efeitos vários no uso cotidiano, geralmente envolve alguma hora de economia ou de beleza estilística, né? Você está sempre tentando modificar a forma de falar para causar certo estranhamento e dar um ar de novidade para o que você está dizendo, tá bom? Então a gente tem aqui a segunda frase. Júlia encontrou com o professor no banco, Cláudia no supermercado. Aqui tem um bocado de termo que é omitido, vê só. Júlia encontrou com o professor no banco, Cláudia no supermercado. O que está ali dito? Encontrou com o professor. A frase completa seria: Júlia encontrou com o professor no banco, Cláudia encontrou com o professor no supermercado. Bem? Outro exemplo aqui. Quis saber quando voltava. Ela disse que não sabia. Não sabia o quê? Quando voltava. Tá? Então é isso que está omitido. Isso também poderia ser indicado com o pronome u, né? Então, só que é um pouco pedante, mas veja. Quis saber quando voltava. Ela disse que não o sabia, ou não sabia disso, né? Poderia haver alguma retomada nesse sentido. Mas, em geral, a gente não faz. Bom, como aí não faz, trata-se de uma elipse. Tá? Ele está no pressuposto de que ela não sabia quando voltava, né? Gente boa, aquele rapaz, sempre muito gentil com as pessoas. Esse último caso aí, ele é considerado, são chamadas de frases nominais, tá? Que são a sequência de substantivos, adjetivos, advérbios, enfim, uma sequência de frases que vão sendo concatenadas sem a utilização de um verbo, né? Veja aí, não tem nenhum verbo nessa frase todinha, mas tem um monte de verbo que, na verdade, está subentendido. Então, veja só. Esse rapaz é gente boa, né? Teria primeiro um aí. Gente boa é aquele rapaz. Aquele rapaz é gente boa. Ele é sempre muito gentil com as pessoas, tá? Então a gente supõe que há aí alguns verbos que são omitidos que permitem que a gente utilize essas frases completamente baseadas em nomes, tá bom? Nomes e em alguns casos advérbios também, né? Então, esses são esses casos de elipse. E outra diferença que é legal a gente notar também é que quando a gente faz uma omissão de algo que já estava anteriormente dito, isso também recebe o nome de zeuma, tá bem? Não é uma figura de linguagem específica, é só um tipo de elipse, tá bom? A segunda figura de linguagem é o pleonasmo, tá? A pleonasmo a gente já conhece, o famoso vai subir para cima, vou descer para baixo, né? Que é quando você repete um termo, causando uma certa redundância. É um termo que você repete sem necessidade. Agora, nem sempre é uma coisa equivocada. Às vezes busca um efeito de sentido específico, né? Então vejam esses exemplos aqui. Esse é bastante comum. Eu vi com meus próprios olhos. Isso aqui é uma questão de ênfase, não é? Ele sorriu um sorriso muito bonito. Se sorriu, obviamente, foi um sorriso, né? Mas aqui há uma ideia de estilística, né? Realmente de modificar a frase, causar alguma estranheza. As durezas da vida é preciso vencê-las. Esse lá, retomando as durezas da vida, é completamente necessário, tá? É um objeto direto pleonástico, que se chama, tá bem?
Quem viu minha live de gramática sobre termos complementares da oração, vai lembrar disso, termos integrantes da oração, aliás. A mim, ninguém me engana. Esse me também é completamente desnecessário, né? O a mim já indica que é a primeira pessoa, mas eu uso o me para reiterar essa ideia, tá bom? Bom, a outra figura é o polissíndrito. Ele já é um pouco mais difícil, tá bom, de ser utilizado, né? Mas, em geral vai ser mais reservado aos textos literários, mas também é possível usar no dia a dia. Então, ela é uma figura de linguagem que vai se dar através da repetição de conectivos coordenativos, né? Que são, no caso do i e o mais, sobretudo, né? Sobretudo, principalmente o i. O i, não sei o que, não sei o que. Então, veja, ele fala e discute, e briga, e fica com raiva. Dá sempre uma ideia de repetição, de tédio, de cansaço, e vai, e não sei o que. Ou mesmo uma sequência infinda. Ele foi, e ganhou, e venceu, e lutou, e deu e acabou morrendo. Tem vários efeitos que você pode conseguir com isso, para depender muito da frase. Ele lutou contra o amigo, e a escola, e a família, e a sociedade. Uma numeração infinda de pessoas com quem ele lutou. A menina gentil, mais cruel, mais malvada. Aqui, novamente, é uma ideia de estranheza, de causar um efeito a mais, né? Com a repetição do conectivo coordenativo adversativo. Né? Nossa natureza é grande, mas e os animais em extinção? Mas e as queimadas? Mas e a destruição dos rios? Aqui também há um nível de sensibilidade que se busca alcançar com essa repetição. Bem? Outra figura de linguagem é a inversão, né? Como já diz, consiste em, de alguma forma, modificar uma ordem comum na frase com vistas a obter um efeito específico, né? Geralmente é o de ênfase e quando se pega esse termo que encerraria a frase, ele vai alçado para o início da frase. Isso aí também se costuma chamar de tópico, né? Que é bastante comum na linguagem falada. Eu digo assim, cachorro eu não quero ter. A ordem comum seria eu não quero ter cachorro. Mas aí, se eu estou já falando do assunto, ou eu estou falando de algum gato, você fala de gato, gato é isso, gato é aquilo. Aí eu respondo, que já cachorro, então cachorro eu não quero ter. Esse eu não quero ter de jeito nenhum. Porque aí essa é a posição de tópico, né? De maior importância na sentença. Por que ele faltou hoje, ignoro. Mesma coisa, viria ao final. Ignoro o quê? Porque ele faltou hoje. Mas aí eu alço para o início da sentença. A amizade das pessoas você consegue com certo esforço. A amizade das pessoas você consegue, né? Então você consegue a amizade das pessoas com certo esforço. Você alça também para o início da sentença. Tão leve me sinto. Esse tão leve, ele seria um complemento do sinto, né? Eu me sinto como? Tão leve. Mas aí eu alço para o início da sentença. A outra é também essa forma comum, mas ela às vezes é difícil de realmente de separar do elipse e de algumas outras figuras de linguagem, tá bom? Mas em geral ela vai ser o isolamento de um termo, tá? Como a gente viu agora da inversão, ele é tópico. É o isolamento desse termo, sendo que ele acaba se perdendo na sentença. Então ele acaba ficando meio solto, sem muita função definida. A gente faz a relação semântica entre eles, mas a relação morfossintática se perde. Então vejam só, essas crianças de hoje não se pode descuidar delas. Olha, aqui você tem uma frase já completa, né? Não se pode descuidar delas. Tá? As crianças, ela foi alçada e ela de alguma forma é retomada por esse elas, sendo que para essa retomada ser morfossintática, ela teria que ser dessas crianças de hoje, não se pode descuidar. Esse seria o complemento de descuidar, né? Descuidar de algo. Mas quando ele é só dessa forma, ele fica isolado da sentença, porque o dela já cumpre a função complementar. Então, essas crianças de hoje, ela vai ser o anacoluto, porque é um termo que vai ser alçado, né? Geralmente vai para frente, pode também, como vai ver no último exemplo aqui, pode ir para o final da sentença, mas em geral vai para o começo e ele fica meio sem função, tá bom? Mas eu acho que apesar de algumas pessoas dizerem que é comum na língua falada, ele tem a ser muito mais comum também no texto literário, né? Outro exemplo aqui, Europa, sou cheio de lembranças.
Sou de lembranças da Europa. Essa relação a gente faz porque a gente fala português, a gente tende a ter alguma ideia da intenção de quem está falando, mas aí essa ligação não é feita morfossintaticamente, né? Mesma coisa aqui, Lúcia, faz tempo que não vejo. Faz tempo que não vejo Lúcia, mas ainda assim está isolado na sentença e não é retomado, tá bom? E isso é uma coisa que eu vejo muito agora, eu te amo, eu. Esse último eu aí, ele não tem nenhuma função na sentença. O eu te amo já está lá cumprindo a função normal de atribuição de funções, né? Você tem um verbo, tem um sujeito, tem um predicado, e aí você repete o eu, uma questão estilística. Então esse eu ele fica uma espécie de deriva, né? A outra figura de linguagem é a silepse, tá bom? Que é a concordância quando ocorre por motivos semânticos e não gramaticais, tá bem? Então vejam só, a gente não sabemos escolher presidente, que é uma música bastante conhecida no Brasil, né? Esse agente ele pede uma concordância de terceira pessoa do singular, né? A gente não sabe, mas aí porque está relacionado a eu e mais outras pessoas que falam, né? A um nós, eu faço a concordância de primeira pessoa do plural. Então aqui você tem uma concordância que varia de pessoa. Deveria ser a terceira pessoa, acabar sendo a primeira pessoa a concordância. O outro exemplo aqui é agora de número, né? O pessoal foram correndo comprar. O pessoal é singular, tá? A concordância morfossintática seria também singular. O pessoal foi comprar. Mas como tem uma ideia de muitas pessoas, eu acabo fazendo concordância no plural. Mesma coisa aqui, ó. Mas agora de pessoa. Eu e ele temos a mesma opinião. Tá? Eu e ele é um nós, no último caso, né? Mas aí somos dois, eu suponho que seja o nós e eu faço a concordância. Né? Concordância não seria de primeira pessoa, seria de terceira, né? Ou de primeira, não mais do singular. E aqui, por último, você tem uma mudança de gênero, tá? Que é Recife, todo mundo sabe que é masculino, né? O Recife. Mas eu digo, se eu quiser supor que a cidade Recife, eu digo, a velha Recife continua bela. Então, aí eu tenho aí uma variação de concordância de gênero, mas se dá por motivos estilísticos, tá? E por último, a gente tem a repetição, que é quando eu, como o nome já diz, repito uma sequência de termos com vistas a enfatizá-los, né? Então, se eu digo, ele fala, e fala, e fala, e fala, e fala, não diz nada, tá? Então, isso é um exemplo de repetição. Basicamente você pegar um termo e repetir em excesso para indicar uma continuidade daquela ação. Né? Então, ele repetiu, e repetiu, e repetiu, e repetiu, e ele escreve, ele escreve, ele escreve, ele escreve, e escreve, tá? Então, é a figura mais simples de identificar, né? É diferente da anterior que a gente viu, porque aí você tem a exata repetição. Na outra, você tem apenas a repetição da conjunção coordenativa, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Até a próxima aula.